Mufasa, o Rei Leão, é um filme da Disney que serve como prelúdio do remake de 2019 e que, apesar de ter sido um sucesso absurdo de bilheteria, não conquistou muitos corações. E se a ideia de revisitar uma animação de 30 anos atrás já soa mais como um caça-níquel sem alma, se prepare, porque a coisa só piora. Esse filme é praticamente o resumo de tudo que está errado com a Disney hoje. Um projeto sem propósito, sem criatividade, feito só para arrancar mais dinheiro da franquia do Rei Leão, contando uma história que ninguém pediu ou precisava, recheada daqueles clichês que tentam agradar o público atual. E tudo isso com personagens digitais que, apesar de terem melhorado um pouco em relação ao filme anterior, ainda parecem tão sem vida quanto um sanduíche. A estrutura do filme é a mesma de outros spin-offs recentes. Começa no presente e com Simba já como rei, prestes a ter outro filho com Nala. Ele deixa Timão e Pumba, que são insuportáveis, tentando fazer graça o tempo todo, cuidando da filha Kiara. Essas cenas no presente, com Timão, Pumba e Kiara, servem só para encher linguiça e criar uma ligação forçada com o remake de 2019, além de garantir que os personagens clássicos apareçam nos trailers. O filme insiste em cortar para eles o tempo todo, como se tivesse medo de perder o público caso não esteja sempre lembrando do original. O resultado? O ritmo quebra, as piadas são forçadas e o filme parece não confiar na própria história. Aí sim começa a verdadeira história do Mufasa. Descobrimos que ele não nasceu para ser rei, era só um leão comum de uma tribo nômade sem território nem nobreza. Durante uma enchente, Mufasa se separa dos pais, quase é morto por crocodilos e acaba sendo salvo por outro leão, o Taka, que mais tarde vai se tornar o Scar. A mãe do Taka quer adotar o Mufasa, mas o pai, o rei Obazi, não confia nele e prefere expulsá-lo. No fim, decidem resolver tudo numa corrida. O Taka deixa Mufasa ganhar e assim ele entra para a Aquateia. Só que Obazi não fica satisfeito e manda Mufasa morar com as leoas como punição. Isso, porém, acaba sendo a melhor coisa para ele, porque as leoas fazem todo o trabalho pesado, são as melhores em tudo, enquanto os machos só ficam deitados recebendo crédito. Por isso, Mufasa aprende com as leoas, vira um caçador forte e respeitador das mulheres, enquanto Taka cresce mimado, invejoso e covarde. O filme força essa mensagem de empoderamento feminino, mostrando os machos como preguiçosos e as fêmeas como injustiçadas, um clichê que já virou padrão nas produções recentes da Disney. Vale lembrar que essa história de que só as leoas caçam não é bem assim na vida real. Leões machos também caçam, inclusive presas grandes, mas aqui a realidade é deixada de lado para reforçar a mensagem do roteiro. Em meio a isso, surge o vilão Kyrus, um leão branco que lidera um grupo de leões malvados. O Mufasa acaba matando o filho do vilão em legítima defesa, o que inicia uma vingança sangrenta. Os leões brancos matam quase todo mundo, menos Mufasa e Taka, que fogem. No caminho eles encontram outros personagens conhecidos, como Sarabi, Zazu e Rafiki, e juntos partem em busca de uma terra prometida chamada Malali. Claro, vai se tornar a futura Pedra do Reino. O filme faz questão de explicar até a origem famosa da pedra, numa típica forçação de barra do prelúdio, como se alguém realmente quisesse saber de onde veio aquele formato. Durante a jornada, Taka se apaixona por Sarabi, mas ela gosta mesmo é do Mufasa. O Taka se sente traído e, de forma abrupta e forçada, resolve entregar o grupo para os vilões. Essa virada do personagem é apressada, sem construção convincente, parecendo mais uma obrigação do roteiro do que algo natural. Em seguida, o Taka se arrepende e ajuda Mufasa na luta contra os leões brancos, leva uma patada no rosto e ganha sua distinta cicatriz. E aí vem a cena constrangedora que ele pede para ser chamado de Scar, porque agora tem essa marca. O clímax é previsível. Mufasa faz um discurso para todos os animais pedindo ajuda, e mesmo sendo um predador recém-chegado, todo mundo aceita lutar ao lado dele sem questionar. Um terremoto acontece convenientemente e a Pedra do Reino se forma. Os vilões são derrotados e Mufasa vira rei, mesmo sem querer. A mãe do Mufasa reaparece viva do nada, só para fechar o ciclo, enquanto o pai dele, símbolo de tal masculinidade tóxica, fica pelo caminho. Voltando ao presente, Simba apresenta o novo filhote e a Kiara solta um rugido na Pedra do Reino. No fim das contas, a pergunta que fica é: pra quê? Não existe nenhum motivo artístico de roteiro para esse filme existir. Ninguém queria saber a origem do Mufasa, nem como a pedra ficou daquele jeito. O filme só existe porque o remake de 2019 fez bilhões, então a Disney decidiu repetir a fórmula para lucrar mais. Quando você percebe que esse filme foi feito por necessidade financeira e não por vontade criativa, tudo faz sentido. Cenas copiadas do original, situações já vistas, personagens forçados e um presente relevante só para lembrar dos filmes antigos e melhores. Os efeitos digitais, apesar das melhorias, ainda não conseguem transmitir a emoção da animação clássica, mesmo com as tentativas de exagerar um pouco mais nas expressões. O elenco até tenta, mas as vozes originais são muito mais marcantes.
E as músicas inéditas do Lin-Manuel Miranda, apesar de agradáveis, não têm a cara do Rei Leão, e dificilmente alguém vai lembrar delas depois. Para piorar, Timão e Pumba continuam insuportáveis, disputando para ver quem consegue ser mais irritante, enchendo o filme de piadas que quebram o clima e só servem para encher o tempo. Até o carismático Simba parece estar lendo de um cardápio. Mufasa, o Rei Leão, é mais um exemplo de como a Disney ficou viciada em explorar suas franquias até a última gota, mesmo que isso signifique lançar filmes sem alma, sem propósito e que ninguém pediu. Parece muito mais um episódio esticado de uma série do que um grande filme. Não é exatamente ruim, mas também não tem nada de memorável. É aquele tipo de filme que daqui a um dia você já se esqueceu. Por favor, Disney, chega de spin-offs do Rei Leão. Já deu, passou a hora de parar. Se for para fazer mais filmes assim, é melhor deixar o legado do original em paz. Se gostou do que ouviu, curta, compartilhe e se inscreva. Se não gostou, obrigado por assistir até aqui. Vejo você no próximo vídeo.